Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que me entusiasma profundamente, que é como a gente consegue encantar o nosso público, de que forma a gente encanta aquelas pessoas que estão ali nos assistindo. Bom, primeiramente, eu sou o Rodrigo dos Santos, eu sou diretor artístico, tenho uma vasta experiência também em publicidade, em produção cultural e interpretação, tá? E hoje eu quero compartilhar dicas que eu julgo muito legais, muito importantes para que a gente possa transformar a nossa performance em algo que seja inesquecível, algo que toque as pessoas, sabe aquela música que toca no coração? Então, esse é o objetivo dessa live de hoje, dessa aula de hoje. Então, eu quero começar dizendo que o tema como encantar o seu público com o seu repertório, isso vai muito além de escolher boas músicas, é sobre criar uma experiência completa. Quando a gente fala, né, em encantar as pessoas, ou seja, encantar as pessoas que estão ali nos assistindo, a gente está falando de prender a atenção, de guiar o público por uma jornada emocional onde cada música tem a intenção e tem um propósito. Então, encantar significa fazer com que as pessoas vivam um momento especial, um momento único, algo que vá além da técnica, que vai além da letra ou que vai além ali simplesmente da melodia da música, né? Então, não é apenas tocar o que está na moda ou que as pessoas já conhecem, é construir uma narrativa através das músicas que você escolhe para o seu show, ou seja, do seu repertório. A partir dali, a gente vai construir essa narrativa. Agora, o que não encanta o público, é bom dizer, é entreter as pessoas ou agradar por poucos minutos, isso é uma coisa que não funciona. A ideia aqui não é fazer com que o público apenas escute você, é fazer com que ele sinta. Esse é o principal, o ponto mais importante. Encantar não é sobre seguir um setlist fixo ou mecânico. O erro comum é achar que só porque você está tocando as melhores músicas, o público vai automaticamente ficar cativado. Isso raramente acontece, tá? Isso não funciona de verdade. Porque encantar é sobre conectar-se emocionalmente com as pessoas, sobre oferecer uma experiência que vá além do esperado. Isso exige, eu posso dizer, mais isso exige mais do que apenas a escolha certa das músicas. Existe estratégia, existe sensibilidade, existe até adaptação. Agora, por que encantar o público com o seu repertório é uma oportunidade tão incrível que eu quis fazer um vídeo só falando sobre isso. Porque quando você faz isso, quando você cria um vínculo duradouro com o público, as pessoas elas lembram de momentos que mexeram com elas. Isso pode transformar um fã ocasional em alguém que te acompanha por toda a sua jornada, ou seja, por toda a sua carreira, né? Um exemplo perfeito disso foi quando tive a chance, por exemplo, de colaborar com o Fijuca, um produtor que trabalhou ali com Lineker, com Emicida. Com ele, eu aprendi algo muito valioso, que é o poder de criar um repertório bem montado, criar uma experiência completa. Que, inclusive, isso resultou para ele um Grammy Latino. Isso mostra que quando você encanta seu público, você não está apenas entregando música, você está criando memórias. A gente se lembra das memórias que a gente tem. Outro exemplo que me marcou, inclusive, foi quando eu trabalhei, por exemplo, com o Jack Endino, que foi um produtor de Seattle, que colaborou com, por exemplo, gravou ali, ele produziu o primeiro álbum da banda Nirvana, famosíssima de grunge. Ele me ensinou que por mais que o público ame as músicas que conhece, ele quer ser surpreendido de alguma forma. E é nessa surpresa que, na criação de momentos inesperados, que o encantamento ele acontece. Imagine tocar uma versão acústica inesperada de um hit ou mudar a ordem, por exemplo, das músicas para criar uma nova dinâmica no show. Essas pequenas decisões que muitas vezes a gente faz intuitivamente no show, né, fazem muita diferença quando pensada, né? E é exatamente isso que pode transformar uma apresentação comum em que o público nunca vai esquecer. Então, quando você pode estar pensando aí, talvez, Rodrigo, isso parece ótimo, mas como eu começo com tudo isso, né? Meu público sempre espera os mesmos hits, ou como eu posso mudar isso? Isso é uma questão muito, muito comum. E essa é uma questão, além de comum,
É algo que já ouvi de muitos artistas que enfrentam essa dúvida. A resposta está na construção estratégica do setlist, do repertório. Não estou sugerindo aqui que você elimine as músicas mais famosas do seu repertório e tudo mais, mas sim que você trabalhe a ordem, a sequência dessas músicas, o ritmo da apresentação. E claro, que traga elementos novos que surpreendam as pessoas, que é o que a gente precisa fazer. Outra preocupação comum que eu escuto muito é: e se eu perder o público ao tentar algo diferente, por exemplo? Bom, é aí que entra o MRF, que é o mapa de reação dos fãs. Com essa ferramenta, você consegue monitorar, de certa forma, como a plateia ela reage a cada momento e pode ajustar o que for necessário em tempo real para os próximos shows. Então, é uma ferramenta que te ajuda a você entender as pessoas, os seus fãs, né? Agora, vamos falar sobre o jeito errado de executar suas músicas, na minha visão. O maior erro é achar que o repertório deve ser uma sequência rígida de músicas sem considerar o impacto emocional que elas causam. Muitos artistas fazem isso. Montam ali set lists, baseado ali nas músicas mais populares ou nas que têm mais streaming. O problema é que essa abordagem ignora a dinâmica do show. E o público está sentindo cada momento. Não existe encantamento sem envolvimento emocional. E quando você segue um roteiro fixo, sem se importar com a conexão, com a reação do público, você perde conexão. Veja como eu estou falando agora. Veja como eu mudei o ritmo dessa fala. Então, antes de falar do jeito certo, quero informar que temos um grupo de WhatsApp exclusivo de conteúdos que você pode acessar. Basta clicar no link da descrição desse vídeo, você vai cair direto nesse grupo exclusivo. Tá? Dado o recado, o jeito certo de fazer isso é pensar no repertório como a narrativa. Cada música deve ter, logicamente, a sua função. Seja para elevar o clima, criar tensão, trazer momentos mais introspectivos, ou talvez de explosão. Então pense no seu show como uma jornada que o público vai percorrer junto com você. Esse é o grande objetivo de hoje. Fazer você entender que é uma jornada o nosso show. E qual é o primeiro passo que você pode dar hoje mesmo para começar a encantar o seu público a partir disso que eu estou dizendo? É bem simples. Comece observando o que você quer que cada música desperte nas pessoas. Entendeu? Então você vai pegar o seu setlist atual, você vai olhar para ele, para as músicas, e vai pensar: o que eu quero que o meu público sinta nessa parte do show? A partir desse momento, você vai começar a organizar suas músicas de uma forma que leve a plateia por uma jornada de emoções. E aqui vai uma dica prática para você. Escolha uma música que você vai tocar e faça uma versão diferente para o próximo show. Talvez uma versão acústica ou uma transição inesperada para outra música. Isso cria um elemento surpresa, digamos assim, que o público com certeza vai adorar muito. Agora eu quero falar com você que pode talvez esteja pensando: Rodrigo, eu sou tímido, surge muito, né? Não sei se consigo me mexer tanto no palco e tal. Acredite, tá? Timidez não é um obstáculo para encantar o público, de forma alguma. Muitos grandes artistas, como por exemplo Ed Sheeran e Adele, também são tímidos. Mas o que faz a diferença é a autenticidade. Quando você é verdadeiro com as suas emoções, e se conecta de maneira sincera, o público sente essa verdade. E isso já é o suficiente para que você encante o público. Você não precisa ser o mais extrovertido do mundo, só precisa ser você. O público valoriza a autenticidade. É muito importante eu dizer isso. Né? E se a timidez for algo que você sente que pode limitar a sua performance, aí você pode começar aos poucos. Experimente pequenas mudanças no seu repertório. Veja como o público reage, sempre observando. Aos poucos, vai ganhando confiança. Esse processo, ao longo do tempo, você vai ter confiança. A cada show, sua autoconfiança aumenta. E você verá como é possível cativar o público sem forçar absolutamente nada. Não existe esforço aqui. Existe só um mindset, uma forma de pensar e de interagir. Outro ponto
que pode surgir é, por exemplo, o medo, né? Rodrigo, e se eu fizer algo diferente e não dar certo? Se o público não gostar? Isso é um medo, e é normal. Mas ele não deve ser um impeditivo. Lembre-se sempre que toda grande performance envolve riscos. David Bowie, por exemplo, ele, ele reinventava seu repertório, seu estilo, o tempo todo, e nem sempre o público aceitava imediatamente. Mas ele se manteve fiel ali à sua missão e o público, no final, respeita essa coragem de ser diferente. Uma maneira de lidar, por exemplo, com o medo, talvez é testar suas novas ideias em ambientes menores, como shows mais intimistas ou ensaios abertos. São ótimas formas de você começar a ter autoconfiança e se preparar para um palco maior. Assim você vai ter um feedback antes de levar para um grande show, por exemplo. O importante é não deixar o medo te paralisar. Use o medo como um motor para inovar, para que você possa surpreender. Use o medo para isso. Você consegue pivotar o medo. Agora, talvez você esteja pensando, pô, Rodrigo, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para investir em uma produção legal, uma produção mais sofisticada. Isso é uma questão que até gostar de dizer assim, é meio que trivial, não sei, mas eu digo sempre, não é o dinheiro que faz a diferença. Sinto lhe dizer, mas sim a criatividade. Muitos artistas, como Billie Eilish, por exemplo. Billie Eilish começou a fazer singles no quarto, começaram a encantar o público com produções simples, mas extremamente autênticas. Você não precisa de luzes, caras, efeitos mirabolantes. Não, a emoção que você coloca em cada música é o que realmente importa. Você está colocando emoção na música que você está cantando. Por exemplo, você pode, sei lá, você pode usar recursos que já tem, sei lá, você pode usar recursos que já tem de maneira inovadora, né? Tentar criar versões diferentes de suas músicas com instrumentais, com instrumentos que estão ali disponíveis para você, brincar com a dinâmica das suas apresentações, explorar os espaços do palco de maneira criativa. O público não se importa com o quanto você gasta, mas sim o quanto você entrega de si mesmo. Se o público vê que você não está ali usando todos os espaços do palco, uma vez, durante um evento, lembrei aqui, em que estava ali envolvido na produção desse festival, eu percebi como a ordem das músicas ali, o time das transições que as bandas faziam, é, tinha uma força muito grande, um impacto muito grande nas pessoas. Vi artistas ajustarem setlist no meio do show ali, de acordo com a resposta que o público ia dando, e o efeito disso foi imediato. As pessoas reagiram com mais energia, reagiram com mais emoção. E esse nível de adaptação faz toda a diferença entre o bom show e o show inesquecível. E você pode começar a praticar isso agora mesmo, imediatamente, sem precisar de grandes investimentos. Tá? Isso é importante porque às vezes a gente acha que precisa de muita coisa. Né? Então, a construção de um repertório que encanta as pessoas, um repertório que é uma arte, mas é uma arte que pode ser aprendida e refinada com o tempo. Não se trata de mágica, tá? Mas de estratégia, de sensibilidade e, acima de tudo, de empatia. A empatia é fundamental. Afinal, você está aqui para tocar o coração das pessoas que te assistem. E para isso, você precisa saber como guiá-las pelas emoções que suas músicas podem proporcionar. Cada acorde que você toca, cada nota, cada escolha musical tem um impacto. E quando você combina esses elementos de uma maneira harmoniosa, o resultado é uma apresentação que vai ficar gravada na memória das pessoas, na memória de quem estava ali te assistindo por muito tempo. Então, se você quer dar o próximo passo na sua carreira e transformar seus shows em experiências que realmente encantam as pessoas, comece hoje mesmo. Tá? Revise seu setlist, pense nas emoções que você quer provocar e não tenha medo, jamais, de inovar. É sempre importante você inovar, trazer coisas novas. E lembre-se sempre de que cada apresentação é uma oportunidade de criar algo único, é uma oportunidade de criar algo essencial. E acredite que o público vai perceber e vai valorizar isso tudo. Tá? Irei falar em outros vídeos sobre como organizar um show. Então, se não quer perder esse conteúdo, é muito simples, basta se inscrever aqui neste canal e marcar as notificações. E se ainda quiser receber conteúdos no seu WhatsApp sobre shows,
sobre performances, lives secretas para melhorar seus espetáculos. O link está na descrição deste vídeo também. É só clicar, é só entrar lá no grupo junto com outros artistas, tá? Meu nome é Rodrigo dos Santos, é um prazer enorme compartilhar esse conteúdo com você, artista que deseja criar shows incríveis. Um grande abraço e até mais.